Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Clau, aqui do Mafaguefinhos, e hoje a gente vai falar sobre essa maravilhosidade chamada O Duplo, de Dostoiévski, após a vinheta. Antes de mais nada, não esqueça de me deixar aqui embaixo nos comentários se você já leu O Duplo, se não leu, o que acha e qualquer outra coisa que queiram me dizer, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com você. Também não esqueça de dar o seu joinha no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, pra gente levar literatura para todo o país, quiçá o mundo, e bora lá conversar. Então é o seguinte, minha gente. Ele já está no Instagram, já botei lá. Se você não me segue no Insta, ou no Twitter, ou em outras redes sociais, por aí afora, meus contatos estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. O que eu disse lá no Instagram, que eu vou repetir para vocês com mais profundidade? Que se antes eu não era fã tão incondicional assim de Dostoiévski, hoje eu sou. Após a leitura do Duplo, eu acho que eu fui arrebatada e nunca mais vou deixar de amar profundamente este homem, a não ser que em sua vida pessoal eu descubra que ele era um grande filho da pó. Mas se não for por isso, já amo de paixão pro resto da vida. O que temos nesse livro? Nós temos, em primeiro lugar, que saber que é um clássico. E como todo clássico, ou pelo menos a grande maioria dos clássicos, ele não é um livro rápido. Ele não é um thriller. Ele não é um livro para ser consumido como a gente consome um livro de mistério, que a gente quer ler rápido para poder ver qual é o final, ver quem é que matou, quem é que roubou, quem é que fez a trama toda. O clássico é um livro para ser degustado, para ser entendido, que gera dificuldades. Um clássico tem uma linguagem normalmente que não é aquela que a gente usa. Então a gente tem que poder curtir esse tipo de leitura para aproveitar o máximo, né, um clássico. Se você não curte esse tipo de livro mais lento, mais intelectualizado, mais filosófico, mais diferente, enfim, então não é para você. Mas eu achei muito interessante o livro. E o que nós temos no Duplo? Um homem que está à beira de um surto e que, sim, a gente vai acompanhar o processo de surto dele e o que vai acontecer a partir daí. O nosso herói, que era o Yakov Petrovich Goliadkin, é um homenzinho, já com uma certa idade, aparentemente, funcionário público, mas do escalão mais baixo do funcionalismo público russo, e isso queria dizer um homem muito primário, talvez, muito sem luzes. E esse homem passa um dia inteiro se preparando para ir a uma festa. Ele sai de manhã, ele passeia, ele compra algumas coisas, ele tá muito feliz porque ele tem um dinheirinho dele na mão, guardado com esforço. Então, com aquele dinheirinho, ele vai fazer suas compras para se preparar para a festa. Acontece que ele não foi convidado para essa festa e quando ele adentra o salão, todos o olham de maneira estranha, o reprovam por estar ali e ele se sente meio que enxotado daquela festa. Sim, ele é um penetra, só que ele não está ali como penetra. Ele não se entende como penetra. Ele está ali para prestigiar aquela menina que faz 15 anos. Mas por aí a gente já vê que é uma coisa muito estranha, porque ele não foi convidado e não se entende como alguém inadequado. Nem passa pela cabeça dele isso. Detalhe, a gente sabe que ele vai enlouquecer já na orelha do livro, tá? Isso não é um spoiler, isso já tá desde o início sabido aqui. A partir do momento que ele vai nessa festa, ele se sente não querido, ele surta e começa a enxergar um duplo, um outro dele, um outro alguém que é exatamente igual a ele,
que começa a tomar as suas posições, a sua casa, os seus supostos amigos, porque na verdade ele não os tinha, o seu funcionário de casa, enfim. E nesse duplo, ele projeta todas as coisas ruins da personalidade dele. Então, o nosso herói é o bom e o duplo é o ruim. Já no início do livro, a gente tem uma pista do que vai acontecer. Caso você não leia a orelha, já de cara, a gente vai saber que ele vai num médico buscar ajuda por algum motivo mal entendido, pouco explicado no início, e o médico indica certos procedimentos que ele resolve não cumprir. O jeito de falar do nosso herói já é um jeito muito enrolado. Ele começa a falar e não acaba o pensamento. A gente poderia pensar num processo demencial. Poderia, de início. Ele francamente surta. Tem algumas curiosidades que a gente pode falar. Primeira, que me chamou a atenção. O sobrenome dele, Goliadkin, deixa eu ler de novo para repetir direito. Sim, Goliadkin. O sobrenome dele, o sobrenome Goliadkin deriva de Goliadka, que significa pobre, indigente, mendigo, miserável, etc. Ou seja, nosso personagem já tem o nome, o sobrenome de alguém miserável. Outra questão, ele é miserável, mas ele tem uma certa cultura. E não é possível para mim entender se realmente isso que ele tem, na época, era considerado algo de muito valor, digamos assim. Quero dizer, hoje nós entendemos que alguém que fala em Demócrito, em, sei lá, Homero, acho que ele diz aqui, outros poetas, enfim, Pushkin, nós tendemos a considerar essa pessoa uma pessoa letrada. Mas o nosso personagem, ele tá no nível mais baixo do funcionalismo público russo. E a gente entende desde o início que ele é uma pessoa de poucas luzes. No entanto, tem essa questão de ele entender e conhecer alguns poetas e alguns escritores, mas também ele fala de escritores que depois eu pesquisei, que são muito populares, eram muito populares na Rússia. O nosso herói, ele tá muito atrapalhado. Então, algumas coisas que são ditas por algumas pessoas, ele leva ao ponto de querer fugir, de sumir, porque para ele é muito angustiante ouvir algumas coisas que são banais, algumas conversações que são banais. Ele faz 1000 conjecturas ansiosas que não procedem, na verdade. Vejam só, Goliadkin tinha nesse instante o ar de quem parecia querer esconder-se de si mesmo em algum lugar, de quem parecia tentar fugir de si mesmo para algum lugar. Sim, era realmente o que acontecia. Diremos mais. Nesse momento, o Sr. Goliadkin não só queria fugir de si mesmo, mas deixar-se destruir completamente. Não ser, virar pó. Essa era a tamanha da angústia que ele tinha. Ele não queria mais ser, queria desaparecer. Ele queria não existir mais, de tamanho desespero em que ele se colocava, pensando nas coisas que aconteciam e que podiam ser até muito banais. Daqui a um pouco, ele se convence que a coisa não é tão ruim assim. Que todos estão rindo dele, mas não, eu consigo passar por isso. Mas enfim, já era tarde, ele já tinha surtado e já tinha começado a ver o duplo. Ele vivia dizendo, eu não sou um intrigante, eu sou um homem bacana, afável, limpo, agradável e complacente. Esse limpo, que não foi limpo o termo que ele usou, mas foi asseado, eu achei genial. Se ele precisa dizer isso, é que tinha gente muito fedorenta, muito suja à volta dele. Tem vários dizeres dentro desse livro, várias passagens que demonstram essa angústia desse homem. Eu não vou me alongar mais, porque o livro é basicamente isso. Com o adendo de que o tradutor, que é o Paulo Bezerra, ele disse que foi um dos livros mais difíceis dele traduzir, porque ele queria traduzir com propriedade esse processo de enlouquecimento, a linguagem de uma pessoa que enlouquece, não consegue comunicar o seu pensamento e que se esforça e que se angustia por não conseguir, que tem uma fala entrecortada. O final do livro, não vou contar, obviamente, para vocês,
Não chega a ser um final surpreendente, mas é um grande final. Eu achei muito interessante. Não é nada que a gente vai dizer assim, putz, grila, não tinha pensado nisso, nunca imaginei que isso ia acontecer. É um final provável, mas é um final muito interessante. Leiam para saber o que vai acontecer com o nosso Goliadkin. Deem uma chance a ele. As ilustrações da editora 34 eu achei bem interessantes. Vejam só, são todas assim. Imaginem que o Goliadkin, ele anda muito na chuva, nas intempéries, neve, e ele anda muito angustiado sempre, a ponto de explodir. Então ele sai correndo de um lugar e não sabe o que está acontecendo, ele está desesperado. Então achei que retratava muito bem esse tipo de rabisco, desenho rabiscado. Olhem, achei muito boa a edição da 34, como sempre. Deixa eu achar outro desenho aqui, outra gravura. Olhem isso aqui. Ele abraçando o seu duplo. É isso, gente boa. Não esqueçam, né, de deixar aqui embaixo seus comentários a respeito do livro, se já leram, se não leram, o que acharam, outras coisas que gostariam de dizer ou de saber. Ficamos por aqui fazendo votos de que você e eu continuemos a ler Dostô em breve, que a gente possa discutir novos livros dele. Acho que vou ler contos de Dostô. Beijos, me liga.